Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu nome é Belchior, sou casado com a Elcinha. Nós temos duas filhas, a Caroline, que é casada com o Rodrigo, e a Caterine, que é solteira. As duas, por sinal, estão morando fora do nosso estado, né? Então, no momento, nós estamos juntinhos para sempre, desde sempre. No Aprendendo a Amar de hoje, o tema será exatamente esse: juntos para sempre. Juntos para sempre. A família, ela é uma instituição criada por Deus, né? E é o núcleo base da existência humana, formada pelo Criador, contendo pai, mãe e filhos. Tudo começa com a união de um homem e uma mulher no sacramento do matrimônio. Por vários milênios, o matrimônio manteve-se intocável, protegido por diferentes culturas, que entendiam ser esta uma instituição sagrada. No mundo ocidental, as crenças, tanto de judeus como de cristãos, elas mantiveram-se unidas na proteção da Sagrada União, o que trouxe à mesma uma estabilidade de quase 2000 anos. No século XX, entretanto, o casamento começou a sofrer diversos abalos. Mas, Belchior, o que é que diz a Bíblia sobre esse assunto? No livro do Gênesis 2, 24, né, está escrito: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Também nós temos outras, nessa passagem, especificamente, né, quando ele fala em uma só carne, exatamente nós temos a representação já do que o que falta na mulher sobra no homem, e na relação sexual isso é completado, né? Então, assim, nós temos outras passagens também que se referem a esse assunto, né? Como Mateus 19, 6, né? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. E em outras passagens, Lucas 16, 18, 1 Coríntios 7, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, né? Nós, casais, precisamos conhecer os motivos que levam muitas famílias a se desfazerem, a separação, pois ao compreender estes motivos, fica mais fácil combatê-los em nossos relacionamentos, tornando a nossa união mais feliz, harmônica e duradoura. Se você também deseja uma família com base construída sobre a rocha, seja vigilante para não permitir que seu casamento caia nesses erros e é o que nós iremos conversar a seguir. Então, nós falaremos sobre diversos pontos que levam os casais à separação, ao desgaste e que nós poderemos lutar contra esses pontos. Alguns pontos que nós vamos colocar agora. O primeiro, prioridades e expectativas diferentes. Como são duas pessoas que vêm de formações diferentes, de famílias diferentes, que têm toda uma vivência de educação, às vezes, diferente, tem razões, às vezes, para seguir rumos diferentes, né? Um gosta de um tipo de esporte, outro gosta de uma leitura. Então, a gente precisa que haja um entendimento nesse sentido, né? E quando isso impacta muito na relação, é preciso que se tenha capacidade de entender o que eles têm entre eles para ser suporte um para o outro, né? E a vida, como ela é repleta de desafios, né? Nós podemos citar aqui o nosso exemplo, né? Eu sempre gosto
de uma certa comida. Quando eu digo que gosto da comida, a Elcinha já diz. Essa daí não combinou muito comigo, não. Pois é, porque a gente tem realmente muitas diferenças nesse aspecto. Ela disse assim, Bi, eu tenho aqui um negócio aqui que eu arranjei hoje que é bom que só não sei o quê, experimenta aí. Aí quando eu vou comer eu já sei que não vou gostar. Então assim, tem essas diferenças, mas isso aí, com o amor, com a superação, com a paciência, com a perseverança, a gente vai lidando durante o nosso dia a dia, né? E tendo essa consciência de que nós estamos juntos para sempre. Então, seria isso aí, sabe? As prioridades e expectativas, elas nos, assim, por serem diferentes, elas não necessariamente levam a uma discórdia. Elas podem levar a um crescimento como o Belchior falou, né? Em paciência, um crescimento em humildade, um crescimento em saber que eu posso fazer o outro feliz, mesmo gostando de outras coisas, né? E também, assim, a gente, por vezes, deposita a nossa expectativa no nosso cônjuge, né? A nossa expectativa tem que estar em Deus. Deus é que é o direcionador das nossas ações. Então, a gente, com as ações do nosso cônjuge que, por acaso, não nos são favoráveis ou a gente não gosta, a gente precisa ter essa paciência e buscar em Deus essa orientação para a gente ter uma caminhada mais sadia, né? Eu digo muito, esse exemplo aqui, esse início aqui é muito importante porque ele se encaixa muito no meu relacionamento com o Belchior. Eu digo muito assim, se eu for para um self-service fazer um prato para o Belchior, eu digo, o que eu não colocaria no meu prato? Aí ele come se deliciando. Se eu for para assistir um filme, o que é que o Belchior gostaria de assistir mais? Não que isso faça com que eu não goste daquele filme, mas eu me sinto feliz estando assistindo com ele e muitas vezes ele se sente feliz assistindo comigo, entendeu? Então, assim, nós estamos juntos há 38 anos contando 38 anos com os anos de namoro, né? E 31 anos de casado. E crescemos muito, assim, a cada dificuldade e a cada diferença entre nós. Aqui, o outro ponto que a gente poderia citar são os vícios, né? Sim, os vícios, eles são causa comum de separação entre casais, né? E não apenas a gente pensa em vício de álcool, de droga, não apenas o vício de álcool, vício de droga, mas também vícios em internet, vício em pornografia, e eles podem ser superados pelo casal. O ideal é ter maturidade para lidar com o parceiro com vícios. Não se irritar, não se estressar o tempo todo. Não é fácil. É necessário, né, que a gente entenda que esse vício, na verdade, é como se fosse uma doença. E muitas vezes uma doença. E é uma doença, né? Por vezes é uma doença. Então, sendo uma doença, nós precisamos buscar compreender o que levou a pessoa a ter aquele problema. E muitas vezes convencê-lo a um tratamento, convencê-lo a participar de terapia, terapia, de grupos de oração que ajudam a superar esses vícios. Nós aqui mesmo na comunidade já conhecemos pessoas, já tivemos pessoas em grupos aqui, pessoas de vício, né, que entraram no grupo de oração, tiveram uma caminhada bem profunda, né? Superação, né? Outra coisa também que a gente pode salientar nesse aspecto de coisas, de situações que tiram essa paz do casamento, né? Seria o tédio, né? O tédio normalmente é causado pela falta de inovação e de aventura dentro do relacionamento. Aventura no sentido de você fazer algo diferente dentro do seu relacionamento, né? Para você sair da zona de conforto, né? Porque você casou, já estou casado e tal. A gente precisa manter aquele clima de namoro durante toda a nossa caminhada de casal, exatamente para não cair nessa faixa do tédio, né? Nessa situação de tédio. É muito bom a gente ter os filhos completam o casamento, né? Mas é muito importante que a gente, como casal, tenha também o nosso tempo só, nós dois, né? Para que a gente possa desfrutar das benesses que o casamento traz
para nós, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem algumas dicas aqui que podemos citar que os casais podem fazer juntos exatamente para evitar essa situação de tédio, né? E penso que a principal, o Espírito Santo nos suscita, a oração pessoal. A oração pessoal nos renova diariamente, né? Nós podemos a cada dia receber uma iluminação de Deus e fazer algo diferente, tanto na nossa caminhada como casal, como na nossa caminhada profissional, enfim, com nossos filhos. Nós precisamos ter locais para que a gente possa passear, né? Fazer um jantar a dois, entendeu? Ir a um cinema, né? A senhora citou aqui que a gente assiste filmes, tem gosto diferente de filme, mas a gente assiste muito filme junto, entendeu? Uma coisa que é assim, futebol, por exemplo, sou muito ligado em futebol e ela menos, mas sempre ela me pergunta como é que tá o jogo aí, quem é que tá ganhando e tal. Então, engraçado, é importante isso. Que há uns 15 dias atrás, meu senhor estava viajando e estava passando o jogo do Ceará com não sei o quê. O Ceará com outro time lá. E ele lá em Juazeiro e eu aqui. Aí, conversando com a KT, né, nossa filha mais nova, ela disse, mamita, o que é que você está fazendo? Tá aí sozinha? Eu disse, não, estou assistindo o jogo. Ela disse, jogo? O papito tá aí? Aí eu disse, não, ele não está viajando. E você está assistindo o jogo? Eu disse, estou sim, o Ceará e não sei o quê. Aí ela disse, para não perder o costume, né? Eu disse, não, mas é bom, eu gosto. Um item também importante nessa caminhada, que a gente precisa cuidar bastante, a falta de sexo, né? E a falta de sexo, cada casal precisa ajustar segundo a sua condição. A condição de trabalho, a condição de tempo, entendeu? Condição de saúde. Então, às vezes a pessoa diz, uma frequência tal, não sei o quê. Ninguém pode se basear por isso, porque fulano faz isso ou aquilo outro. A gente precisa que eu me adapte ao estilo da Elcina e ela ao meu, e a gente chegue a um consenso, né, nesse aspecto. Então, toda a vida é importante ter essa sintonia, né, para que não haja dissensões nesse aspecto. Isso é um aspecto muito importante, né, no casamento, né, essa condição. E algumas dicas que a gente pode dizer é que haja uma aproximação maior, né? O que eu citei já um pouco atrás, que a gente mantenha acesa aquela chama do namoro, apesar de já 30 e tantos anos de casado, 31 anos de casado, que a gente mantenha acesa essa chama, né? Que não deixe perdido no tempo, não deixe perdido aquelas situações que a gente vivenciou de romantismo, de carinho, né? Mantendo isso aí, mesmo com as dificuldades que são inerentes da nossa vida após uma certa idade, né? Então, é isso aí. A falta de diálogo. A falta de diálogo, ela é um sentimento comum na grande maioria dos casais. E ela está presente em todas ou quase todas as situações de desavença, de desunião entre os casais. O diálogo, ele requer uma longa e diligente aprendizagem, requer tempo e requer perseverança. O diálogo permite que as diferenças se tornem combustível para alimentar o amor entre o casal. E dessa maneira, o ideal é ter conversas leves, é sempre tentar resolver problemas assim que eles surgirem, mas nunca de cabeça quente. Certo? Nós podemos encontrar na palavra de Deus, quando São Paulo nos diz, em Efésios 4, 26, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Que essa seja uma palavra sempre pulsante em nossa mente. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Que a gente traga sempre em nosso coração a capacidade de perdoar, de amar, e de dialogar com o nosso cônjuge. Essa palavra de Deus para a gente, por São Paulo, né? Ela é muito importante porque a gente já viveu situações, né, em que chega no final do dia, a gente está meio estressado e tal, e é importante que se chegue a um entendimento
para que aquilo não fique acumulado e vá como se fosse uma poeira para debaixo do tapete, né? Que a gente possa, cada dia, ter essa sintonia de deixar de lado esses problemas e procurar sempre se renovar na vida com Deus, né? Várias vezes eu ouvi o Belchior, Elcinha, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Isso aí, ele, assim, vem muitas vezes da boca, muito mais vezes da boca do Belchior do que da minha, mas a gente procura tá sempre crescendo nesse sentido, né? Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Um sexto motivo aqui que nós podemos colocar são as dificuldades financeiras, né? É um motivo de bastante discórdia entre os casais. E as dificuldades financeiras são muito existentes assim no começo. Na verdade, tem em todos o caminho do casamento, mas principalmente no começo, né? Quando os filhos também começam a entrar no período escolar, né? E às vezes a perda de um emprego, né? Essas coisas assim que trazem aquela dificuldade no casal. Mas o importante é que é necessário ter muita paciência, compreensão, né? E transparência nesses assuntos financeiros, né? Para que dessa forma, né, ela saiba o que eu estou precisando e eu saiba o que ela está precisando, né? Nós mesmos já passamos por dificuldades grandes e atualmente eu digo que eu não sei como nós passamos por essas dificuldades, que foi com muito amor, com muita serenidade, que Deus ele vem agir quando não tem a competição, quando não tem a ganância, quando não tem, entendeu? Então, a partir do momento que você se doa para o seu cônjuge, que você se abre, que você não tem aquele apego, tudo vai se resolvendo, tanto de um lado como do outro. É importante isso que a senhora falou, porque aconteceram situações que eu cheguei para ela e disse, eu não sei como foi que eu consegui pagar essas contas aqui, né? Entendeu? Então, assim, é importante que haja sempre essa compreensão e essa transparência nessa relação financeira do casal, né? Outro ponto importante, que por vezes causa discórdias, é a falta de liberdade, né? A individualidade é importante, mesmo dentro do casamento, né? Mas acontece que muitos casais, a partir do momento que passam a contrair o matrimônio, né? Eles tiram da sua vida, digamos, algum hobby que ele tinha, um futebol, um passeio, uma coisa assim, diferente, né, que ele fazia normalmente só, né, entendeu? Então, é importante que desde o princípio se converse sobre isso, né? Eu gosto muito de fazer isso e tal, mas sempre mantendo o respeito e a fidelidade ao matrimônio, né? Especificamente, nós temos os nossos programas muito parecidos, né? Os nossos divertimentos são muito parecidos, a gente está muito ligado. Mais uma ou outra coisa que precise fazer só, a gente faz sem problema nenhum, né? Às vezes tem a confraternização da turma, da Elcinha, e ela chega e me pergunta, você acha que eu deveria? Eu disse, não, você tem que ir. Você tem que ir há 30 anos, sei lá quantos anos, né? Então, assim, tem que ir, é importante. E, assim, às vezes eu posso até ir, mas é importante que ela vá e reveja os amigos da época da faculdade, né? E a gente tem essa plena confiança, né? Que estamos os dois aqui sempre unidos e em respeito e compreensão, fidelidade dentro do nosso relacionamento, né? Falando em fidelidade, a infidelidade é um dos principais motivos de desunião, né? Nos relacionamentos em que a fidelidade é importante e é valorizada, trair pode ser o fim de um amor de muitos anos. Então, precisamos ter cuidados com situações que podem nos levar à infidelidade, né? Isso aí, você ter amigos, você ter seus passeios diferentes, precisa ser uma situação bem conversada, bem estruturada no matrimônio inicialmente, para depois
e afora. Só reforçando aqui, esse aspecto que nós falamos anteriormente, de sair com os amigos e tal, isso, como a senhora falou, tem que ser muito bem conversado e que a pessoa tenha a consciência do que está fazendo, porque às vezes você sai com os amigos e os amigos vão beber, vão para uma farra e vai ter mulher e não sei o quê, então isso aí é uma coisa que você deve evitar, né? Com evitar certeza. Exatamente para não cair nessa tentação, né? A traição, ela é sempre uma situação complicada e dolorosa para pessoas que priorizam a fidelidade no relacionamento. Nesse caso, é preciso conversar e enfatizar a importância de ser fiel dentro da relação. Um ponto também que às vezes pode causar esses desavenças, né? A criação dos filhos, né? A criação dos filhos. Já falei anteriormente que o casamento ele se preenche quando os filhos aparecem, né? Pelo menos a maioria dos casamentos, né? Mas às vezes a educação das crianças pode ser um impasse dentro do relacionamento. E nós conversamos sobre isso. É muito importante que o casal procure, mesmo antes de ter filhos, eles procurem conversar sobre esse aspecto. Como nós vamos fazer, vamos educar assim, porque ela veio de uma educação diferente da minha. Na casa dela, as pessoas não precisam tomar a benção, né? E na casa dela, que eu digo na casa dos pais dela, na minha casa já toma a benção, pai, a benção, mãe. Na casa dela, a avó dela ensinava, na casa dos avós dela, ela ensinava a não chamar a pessoa de senhora, senhor, etc. Não, senhor, só Deus. Já na minha casa, na casa dos meus pais, desde novo, na casa dos meus avós, senhor, senhora e tal. Então, as minhas filhas... Né? Não, pode dizer. As nossas filhas chamam, lá na casa dela, o véi e a véia, né? Os avós, é você e tal. E lá na casa é o senhor, lá na casa do meu pai, o senhor, como é que o senhor tá, vovô? Como é que a senhora tá, vovó? Então, assim, lá já na nossa casa a gente fica mais light, né? Não tem essa preocupação. Então, assim, é importante, desde sempre, a gente ter esse direcionamento, né? Que a gente possa entender como vamos agir em relação aos nossos filhos, né? E é importante, outra muito importante, né? Quando a Elcinha ia fazer uma reclamação, uma correção da minha filha, mesmo que eu achasse que era de maneira ríspida, exagerada, eu jamais, e é o conselho que a gente dá, que o casal não interfira naquele momento, na frente, quando o pai ou a mãe está repreendendo o filho e o outro acha que é de uma maneira mais ríspida, deixe para depois para conversar de boa, como dizem os meninos, né? E acertem aquela maneira ali, né? Entendeu? Jamais, em tempo algum, um cônjuge repreenda o outro durante esse tipo de situação, né? Um item também que às vezes pode causar essas divergências, né? São as interferências externas, né? Existe um ditado popular que diz, quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Eu já citei aqui a situação dos tratamentos na casa do pai dela, na casa do meu pai. A mesma maneira somos nós. A maneira deles procederem em casa, né, Elcio? Os seus pais, os meus pais, outra maneira, e a gente tem a nossa própria maneira. Então, é importante que o casal tenha o seu espaço onde possam conviver e criar a sua família ali dentro, né? E se porventura, por algum motivo, tenha que morar com alguém da família, né? Questão financeira, etc., que busque esse entendimento e definir os limites, né? Para que não haja essas interferências externas, né? Porque alguns familiares e mesmo amigos costumam opinar muito dentro da relação, e isso é uma causa de problema, né? Com certeza.
Então é isso, né? O matrimônio, ele é um sacramento, certo? No qual nós prometemos ao nosso cônjuge a fidelidade, o respeito e o amor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de nossa vida. Então, juntos para sempre. Assim, nós precisamos nos fortalecer em oração, nos fortalecer em amor, nos fortalecer em compreensão, para vencermos as dificuldades e criar alternativas que nos favoreçam a vivermos juntos para sempre. Então, é no amor, na oração, na cumplicidade que nós conseguiremos vencer essas dificuldades, essas desavenças e transbordar amor e vida para a nossa família, para as pessoas que se aproximam de nós, nos nossos empregos, nas nossas situações diárias. Aqui praticamente para finalizar, né? Diante de tudo que a gente falou, e no começo se falou sobre a oração pessoal, né? A palavra de Deus, aquela leitura diária, aquela oração que você faz, se você tem o costume de fazer só, não faz junto da sua esposa, beleza, né? Cada um tem o seu estilo, né? Então, assim, tem uma passagem da palavra de Deus, que é Mateus 7, 24 a 27, né? Do Evangelho Mateus 7, 24 a 27. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Então é importante que a gente tenha na palavra de Deus esse direcionamento para a nossa vida e que a gente consiga, através dessas colocações que nós fazemos nesse aprendendo a amar e em outros estudos, em outras leituras católicas e tal, é importante que a gente leve isso para a nossa vida, leve isso para o nosso relacionamento, para que a gente possa viver bem, né? Porque baseado nessa palavra aqui, se você pega um ensinamento bom e coloca em prática na sua vida, aquilo ali vai ter rendimentos bem positivos para você, como casal, como pessoa, enfim, na sua caminhada rumo à santidade, certo? Então, que agora nós possamos acalmar o nosso coração e nos colocar na presença do Senhor e oferecer a Ele, pelas mãos de nossa mãezinha querida, aquela que estava nas bodas de Caná, aquela que é a nossa intercessora em todas as horas, que nós possamos oferecer ao Senhor o nosso coração, as nossas dificuldades matrimoniais, o nosso desejo de acertar, o nosso desejo de amar, o nosso desejo de levar adiante, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as quedas, o nosso desejo de levar adiante e de estarmos juntos para sempre, no amor de Deus. Que nossa mãezinha Maria Santíssima possa segurar em nossa mão e possa nos mostrar o caminho, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecer em nós. Outra coisa,
inscreva-se no nosso canal, né? Dê o seu like e compartilhe, para que outras pessoas possam nos ouvir e continuar essa caminhada rumo à santidade. Valeu, grande abraço.